Olá, bem-vindos à segunda aula da quinta semana do curso de Aprendizado Profundo. Nesta semana nós vamos aprender sobre os modelos de redes neurais adversariais generativas, as redes GAN. Nós vamos iniciar descrevendo como que é a arquitetura dessa rede, como que ela está organizada. Na sequência nós vamos verificar como que é feito o processo de treinamento desse modelo e, por fim, algumas ilustrações que utilizam a rede GAN para a geração das imagens, geração de imagens. Primeiro, essa rede é uma rede que na verdade, ela não é uma rede, ela é composta por duas redes distintas, redes adversariais que vão competir entre si. Ela foi proposta pelo Ian Goodfellow no artigo, e demais coautores, num artigo publicado no NIPS em 2014, e o Yann LeCun, que é um dos grandes nomes que nós temos na área de redes neurais, de aprendizado profundo, ele afirmou que ela é a proposta das redes adversariais é uma das ideias mais interessantes em aprendizado de máquina dos últimos 10 anos. Como que funciona a arquitetura da rede GAN? Ela, diferente de um autoencoder variacional, que é uma única rede com duas partes, a rede GAN ela possui duas redes distintas. Uma rede que nós vamos chamar de gerador e uma rede que nós vamos chamar de discriminador. Qual que é a ideia? O gerador ele vai, a partir de um sinal aleatório, gerar um padrão de saída, nesse caso uma imagem. Então, ele vai aprender a gerar essa imagem a partir de um sinal qualquer. O discriminador, por sua vez, ele vai tentar, dado que ele recebeu uma imagem como entrada, ele vai tentar classificar ou discriminar essa imagem recebida como sendo uma imagem real, ou seja, proveniente do conjunto de treinamento, ou uma imagem falsa proveniente do gerador, que foi gerada de forma artificial pelo gerador. Então, formalizando um pouquinho aqui, o nosso gerador ele é responsável por gerar novos exemplos a partir de um sinal aleatório. Ele vai tentar aprender ao longo do processo de treinamento a gerar esses novos exemplos. Já o discriminador, ele vai tentar separar os exemplos que são gerados pelo gerador daqueles exemplos que são reais, exemplos que pertencem ao nosso conjunto de treinamento. Então, ele vai fornecer para a gente uma probabilidade, por exemplo, 1, informando que aquele objeto que ele recebeu como entrada é um objeto real, um objeto pertencente ao conjunto de treinamento. E falso, se aquela imagem, no exemplo anterior, ela foi gerada a partir do gerador. E diversos tipos de redes neurais podem ser utilizadas, tanto para compor o gerador como para compor o discriminador, a depender do tipo de dados que nós estamos utilizando. Por exemplo, se eu estou utilizando imagens, é provável que eu utilize camadas convolucionais. Se eu estou utilizando um dado texto, um dado sequencial, é provável que eu utilize modelos baseados em redes recorrentes, por exemplo. Quando a gente pensa em treinar modelos generativos, a gente pode fazer de duas formas principais. O treinamento direto, que consiste em treinar um modelo para aproximar uma função, uma distribuição de probabilidade conhecida. Então, o modelo vai tentar minimizar a diferença entre a distribuição de probabilidade aprendida com a distribuição real, porém, nem sempre a gente conhece a distribuição real do problema. Pode ser que a gente só tenha um conjunto, uma subamostragem daqueles dados, então a gente não tem a distribuição em si. Então, para isso, a gente pode utilizar modelos com treinamento indireto. Então, a gente não vai comparar diretamente as distribuições verdadeiras, que a gente não conhece, com a distribuição gerada. A gente vai tentar aprender de forma indireta, a partir dos dados, como que esses dados estão distribuídos. A rede GAN ela faz uso desse processo indireto. E, basicamente, o que a gente faz ao longo do processo de treinamento é otimizar essas duas redes neurais existentes que operam de formas adversárias, operam competindo uma com a outra. Qual que é a ideia, então? O gerador ele busca criar exemplos da melhor forma possível com o objetivo de enganar o discriminador. Até o ponto que ele gere um exemplo, o discriminador não consiga mais definir se aquele exemplo é um exemplo real ou um exemplo falso. E o discriminador, por sua vez, ele tenta melhorar cada vez mais a sua capacidade de discriminar entre um objeto real, do conjunto de treinamento, e um objeto gerado pelo gerador. Vamos pensar nesse primeiro cenário aqui, nessa figura de cima. Vamos pensar que essa distribuição em azul representa para a gente os dados reais, ou seja, os pontos existentes no conjunto de treinamento. Por sua vez, essa segunda distribuição aqui representa a distribuição dos dados gerados pelo nosso gerador. Claramente, a gente consegue separar essas duas distribuições. Então, seria um papel bastante simples para o discriminador. Então, qual que é o objetivo do gerador aqui? É tentar confundir o discriminador. Por exemplo, aproximando essa distribuição da distribuição original. Então, no segundo momento, após algumas fases, alguns ciclos de treinamento, pode ser que agora a distribuição gerada do gerador já esteja mais próxima daquela distribuição original, já dificultando um pouco a tarefa do discriminador. E, por fim, a gente espera que o gerador seja capaz de aproximar com bastante fidelidade a distribuição original dos dados, confundindo totalmente o discriminador, não permitindo mais que o discriminador consiga separar o que é verdadeiro do que é falso, sendo como se fosse um lance de moeda. Ele vai simplesmente definir como verdadeiro ou falso, não mais com uma probabilidade bem definida. Ele não vai conseguir mais criar essa fronteira de separação entre as duas classes, a classe dos objetos reais
e dos objetos gerados. Então, as duas redes elas são treinadas simultaneamente, porém com objetivos opostos, como já foi mencionado, né? O gerador ele vai utilizar o gradiente para ampliar ou amplificar o erro do discriminador. Então, o gerador tenta confundir o discriminador. Por sua vez, o discriminador vai utilizar o vetor gradiente ao longo do processo de retropropagação para minimizar o erro de classificação, ou seja, ele tenta classificar da melhor forma possível ou separar da melhor forma possível os objetos reais dos objetos gerados pelo gerador. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um jogo minimax para 2 jogadores, cujo objetivo principal é minimizar a possível perda máxima que a gente vai ter no processo. Qual que é a ideia central? Então, uma vez que eu estou treinando esse modelo, o gerador vai cada vez melhorando, ele vai aproximando cada vez melhor a distribuição original dos dados, ou seja, ele vai gerar dados cada vez mais semelhantes àqueles existentes no conjunto de treinamento. Com isso, o discriminador vai ficando cada vez mais, um trabalho vai ficando cada vez mais difícil para o discriminador encontrar aquela fronteira de separação. Então, no equilíbrio do jogo, nesse processo competitivo, o gerador deve ser capaz de produzir uma distribuição de treino de forma perfeita, ou quase perfeita, de modo que o discriminador não possa ter um desempenho melhor que uma suposição aleatória, ou seja, um lance de moedas. Aqui está a função de custo nossa, utilizada no treinamento da GAN. Essa primeira parte da função de custo é o seguinte: se a gente pegar um valor de x, um exemplo x, que ele está no conjunto de treino, ou seja, ele é proveniente daquela distribuição do conjunto de treino, o que a gente espera que o discriminador forneça? Um valor 1, ou seja, esse é um exemplo real, um exemplo que pertence ao conjunto de treino. Uma vez que eu tenho 1 menos o 1 fornecido pelo discriminador, um valor próximo de 1, a gente vai ter um valor próximo de 0, ou seja, função de custo baixa. Essa segunda parte da função de custo já está associada ao desempenho do discriminador para aqueles exemplos que foram gerados pelo gerador. Ou seja, Z ele é proveniente da distribuição P de Z, que é aquela distribuição aprendida pelo gerador. Então, o Z vai ser, a partir daquela distribuição, eu vou gerar um ponto aleatório, eu vou gerar uma imagem a partir daquele ponto aleatório e eu vou tentar discriminar aquela imagem gerada como sendo uma imagem falsa. Então, o que a gente espera ao longo do processo de treinamento? Que esse valor aqui também aproxime zero, a gente quer minimizar a função de custo. Então, a gente espera que o discriminador forneça para essa imagem gerada um valor próximo de 0. Então, gerando um valor próximo de 1 aqui e um valor próximo de 0 aqui, nós teremos que o discriminador ele vai atuar de forma precisa, né, conseguindo separar o que é real do que é falso. Mas o que a gente vai fazer do ponto de vista de otimização? Basicamente, a gente quer minimizar essa função de custo, minimizando o erro do discriminador, mas maximizando o desempenho do gerador. Então, a gente tem um processo competitivo aqui, que é o algoritmo IMAX. É um processo onde nós temos 2 redes antagônicas, né? Onde uma está tentando melhorar o processo de geração, a outra está tentando melhorar a discriminação daquele objeto gerado com o objeto real proveniente do conjunto de treinamento. Aqui algumas ilustrações de imagens que foram geradas com redes GANs. Então, aqui nós temos imagens de 2 pessoas que foram geradas de forma totalmente artificial. Não necessariamente essas pessoas existem. Elas foram geradas, concebidas, a partir de um modelo treinado com uma grande base de dados de imagens. Então, basicamente, ela vai fazer algum tipo de... Ela tenta gerar imagens que seguem aquela distribuição do nosso conjunto de treinamento. Isso são imagens bastante precisas, né? Claramente, a gente observa... se a gente começar a olhar em detalhes, a gente consegue encontrar pontos falhos nessas imagens. Mas, em geral, são imagens bastante realistas. A gente pode utilizar também a rede GAN, como eu já falei, para gerar moléculas, novos fármacos. Então, aqui são exemplos de moléculas que foram geradas a partir de um modelo generativo, uma rede GAN também, treinada com base de moléculas. Aqui uma outra aplicação para gerar quadros. Então, a gente treina, por exemplo, uma rede GAN com um quadro de um respectivo artista, de um dado artista. Então, a gente pode utilizar essa rede GAN agora para gerar quadros que vão, de alguma forma, seguir aquele mesmo estilo daquele artista. Então, aqui a gente tem quadros abstratos, bastante interessantes, que foram gerados de forma totalmente automática por uma rede GAN. As redes GANs têm diversas variações, né, como as redes GANs condicionais, as Deep Convolutional GANs, que são as redes convolucionais profundas, a InfoGAN, a GAN semi-supervisionada, a Super Resolution GAN, que ela tem como objetivo, dado uma imagem, ampliar a resolução dessa imagem, e a Cycle GAN, que é utilizada para transferência de estilo, bastante utilizada para transferência de estilo. E aqui é um exemplo de aplicação da Cycle GAN, onde nós temos uma imagem, que vai ser fornecida como entrada para o modelo, e aqui nós temos estilos, redes que foram geradas com estilos de artistas específicos. Por exemplo, se eu pegar essa imagem e alimentar o modelo que foi treinado com os dados de Monet, eu vou ter uma reconstrução dessa imagem original, seguindo aquele estilo do pintor Monet.
A mesma coisa para o Van Gogh, nesse canto, nesse lado inferior direito. A gente apresentando essa imagem de entrada para o modelo, a gente vai ter uma reconstrução dessa imagem seguindo um padrão, seguindo o estilo de Van Gogh. E aqui um vídeo mostrando a transferência de estilo, né? Estou transformando basicamente um cavalo em uma zebra a partir desse processo de transferência de estilo, utilizando também a Cycle Gun. As GANs têm diversas aplicações, né, como geração de imagens, a gente pode gerar novas imagens, geração de novas moléculas, geração de novos textos. Eu treinei a rede com um texto de um dado autor, eu posso gerar novos textos que se assemelham àquele estilo de escrita daquele autor. A gente pode utilizar para fazer tradução imagem-imagem, tradução texto-imagem, geração de imagens com super resolução, utilizando a Super Resolution GAN. A gente pode, por exemplo, fazer envelhecimento de imagens, então tem uma foto, eu quero saber como que essa foto vai estar no futuro, como que essa pessoa vai estar no futuro. A gente pode treinar GANs para fazer isso. A gente pode fazer edição de fotos, por exemplo, remover objetos desnecessários ou fazer trocas, como aquele exemplo que nós vimos antes, onde estou trocando um cavalo por uma zebra, dentre diversas outras aplicações das redes GANs. Possui algumas limitações, né? O treinamento dessa rede, uma vez que a gente tem esse processo antagônico, ele é bastante complicado, nem sempre a rede converge para a forma adequada. As derivadas podem assumir soluções senoidais, então a rede fica oscilando, melhorando o discriminador, melhorando o gerador e acaba não convergindo. A gente tem um trade-off entre a acurácia e a cobertura. Pode ser que a rede aprenda muito bem uma dada região específica do espaço, ou seja, vai ter uma baixa cobertura com uma alta acurácia. Limitações do discriminador podem prejudicar o gerador. Se eu tenho um discriminador que é ruim, ele não vai forçar o gerador a melhorar a sua capacidade de geração de imagens. Então a gente tem que ter duas redes adequadas para aquele problema que nós estamos tratando. E o overfitting do discriminador pode zerar o gradiente do gerador, evitando também que ele seja treinado. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós conhecemos as redes adversariais generativas, as redes GANs, vimos algumas ilustrações desse processo, entendemos como que é feito o treinamento, esse processo antagônico, né, do treinamento do gerador e do discriminador, e vimos algumas imagens, alguns exemplos de usos e algumas aplicações que podem fazer uso desse tipo de rede. Na próxima aula nós vamos implementar alguns modelos generativos em Keras, especificamente nós vamos implementar um autoencoder variacional para tratar os dados, para gerar dados semelhantes àqueles que nós temos no conjunto MNIST. Bom, agradeço novamente a atenção de todos e até a próxima aula.